Você sabia que nas pranchetas e mapas oficiais da metrópole desde 1969, existe uma estação de metrô marcada entre as linhas azul e verde que ninguém jamais encontrou? Em 2021, um mapa digital atualizado ainda mostrava o mesmo ícone, com um nome que não aparece em nenhum cadastro público: Estação Aurora. O que vou relatar agora veio de arquivos vazados da companhia de transporte e de relatos de quem se arriscou a procurar aquela marca. O que estava nesses documentos contradizia tudo o que a cidade acreditava saber sobre seus subterrâneos, e por isso foi mantido em segredo por décadas. A cidade respirava calor naquela tarde de outono, o asfalto emanava uma lembrança de chuva que não chegaria, e o barulho dos trens era uma corda constante que vibrava sob os pés das pessoas. Segundo relatos dos moradores do bairro que fica entre a Avenida Central e a Rua do Mercado, a Estação Aurora apareceu pela primeira vez em plantas internas da Companhia Metropolitana de Transportes na década de 1965, como parte de um projeto secreto de interligação de linhas. A documentação era técnica, cheia de plantas e anotações em tinta desbotada, mas havia algo mais: uma folha manuscrita com horários estranhos, especificando horários de operação que se repetiam às 2h47 da madrugada e à 1h15 da tarde, e uma referência a um número de vagões que nunca foi registrado. A historiadora urbana Mariana Alves, 32 anos, encontrou o primeiro mapa quando pesquisava a expansão do metrô para sua dissertação. Ela ligou para um amigo, Rafael Duarte, 28 anos, fotógrafo e explorador urbano, e para João Ferreira, ex-ferroviário de 55 anos que trabalhara na manutenção das linhas por mais de 30 anos. Eles decidiram ir até o local indicado no mapa, movidos pela curiosidade e por um desejo profissional de documentar algo que parecia impossível. Entraram pela saída de serviço de uma estação próxima numa noite de chuva leve, o cheiro de óleo e mofo subiu do ralo e pegou nas roupas como uma cola fria. As lanternas cortavam o escuro úmido em feixes curtos, e o ar estava mais frio ali embaixo, como se o túnel tivesse sua própria estação climática. Havia texturas na parede que pareciam mapas antigos, azulejos lascados, cimento corroído, placas com letras quase apagadas pelo tempo. João caminhava com passos firmes, o couro das botas rangendo contra o piso metálico, enquanto Rafael registrava cada detalhe com a câmera que tremia de leve nas mãos. Mariana lia em voz baixa os papéis fotocopiados que haviam levado, comparando coordenadas e anotações. Eles tinham motivos diferentes. Ela queria a prova para a pesquisa, ele queria as imagens. João parecia procurar algo mais, uma lembrança perdida de um túnel por onde havia passado em anos distantes. No começo tudo parecia explicável. Um corrimão solto balançou com o vento que passou por uma fresta, e um eco distante fez com que Rafael sussurrasse provavelmente um trem que passou. Horas se passaram enquanto desciam por escadas que nunca tinham visto terminar, e encontraram portas de manutenção com fechaduras antigas e números riscados. O primeiro sinal foi uma porta com um símbolo que coincidia com o desenho no mapa: uma estrela de 4 pontas pintada de branco sobre metal enferrujado. João tocou na estrela e a superfície estava mais fria do que o ar, e havia um cheiro de metal aquecido que lembrava ferro em forno. Eles empurraram a porta. Havia sujeira no batente, como se algo tivesse sido arrastado para dentro, e marcas de arranhões finos que subiam 1,5 metros na madeira. O segundo sinal foi um banco na plataforma coberto por poeira branca, como se alguém tivesse polvilhado farinha sobre ele. Em cima do banco, um bilhete amarelado com letras apressadas: "Não espere". Rafael pegou o bilhete com luvas, e a câmera captou a textura do papel, rugosa e úmida. "Quem escreve isso?", murmurou Mariana. João olhou para os trilhos e apontou para a placa de identificação do nível, onde havia um nome que não aparecia nas listas oficiais: Aurora. Eles riram nervosamente, um riso curto que tentou dissipar o desconforto. "Talvez seja uma linha antiga", disse Rafael. "Talvez só fecharam e esqueceram", sugeriu João. O ar parecia carregar uma eletricidade estática que fazia as pálpebras coçarem, e um sussurro distante, quase indistinto, percorreu o túnel como se alguém passasse correndo por trás das paredes. O terceiro sinal foi impossível de ignorar. Enquanto examinavam a plataforma, ouviram um som de passos do outro lado dos trilhos. Não era o raspar metálico do trem comum, era um arrastar lento, ritmado, como se sapatos de borracha molhada caminhassem sobre concreto. "Quem está aí?", chamou João, a voz saindo firme, mas a resposta foi apenas um silêncio que se esticou e apertou. As luzes de emergência, que mal iluminavam o local, começaram a piscar em sequência irregular, e um ruído baixo, como um motor que tenta engatar e falha, começou a crescer. Rafael apressou a câmera, seus dedos estavam suados. Eles cruzaram para o outro lado dos trilhos e encontraram uma passagem estreita que não constava em nenhum dos mapas convencionais. Uma reentrância no muro com uma porta de ferro que parecia ter sido soldada há muito tempo.
É aqui, disse Mariana, mais para si do que para os outros. Ela empurrou a porta com o ombro e o ar que saiu era mais frio que o restante do túnel, trazendo um cheiro de ervas secas e algo podre, como uma combinação de pão mofado e metal queimado. A textura da porta raspou a palma de João, deixando um risco escarlate curto que ardeu como se o sangue fosse mais sensível ali. Eles entraram. O corredor desembocou em uma escada em caracol que descia ainda mais fundo, e o som do exterior foi engolido como se uma boca fechasse. Havia um eco de vozes, impossíveis de localizar, como se várias gravações sobrepostas repetissem trechos de conversas antigas. Desceram. O corredor se estendia na escuridão, e a cada passo o ar ficava mais pesado, mais úmido, como se as paredes estivessem respirando. O piso estava pegajoso, e quando Rafael encostou a mão no corrimão, sentiu uma fina camada de lama que deixou impressões digitais que brilhavam sob a luz branca da lanterna. Às 2h47 da madrugada, um velho relógio de parede que estava pendurado sobre uma pequena bilheteria parou o ponteiro no minuto exato. Era um relógio que ninguém sabia como estava ali, cuja caixa metálica tilintava um som oco. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o bater do próprio coração parecia exageradamente alto. Eles chegaram a uma plataforma subterrânea que não figurava em nenhum cadastro público. Azulejos com tons de azul muito escuros, painéis de madeira que rangeiam, cadeiras vazias, um letreiro com letras em vez de latim, Aurora. Havia anúncios antigos nas paredes, um para um produto que não existia há décadas, um para um circo que fechou no ano de 1958, e espalhados pelo chão, objetos pessoais. Um par de luvas, uma boneca com um olho quebrado, jornal amarelado com manchetes de outrora. A cena tinha uma estranha qualidade de preservação, como se o tempo tivesse decidido manter ali uma fatia de anos passados. E havia pessoas, ou algo que parecia pessoas. No primeiro momento parecia um truque de luz. Formas sentadas nas cadeiras, silhuetas de casacos compridos, chapéus encostados no banco, figuras imóveis olhando em direção aos trilhos. Mas quando um dos feixes de luz passou por uma dessas formas, percebeu-se que não havia feições, apenas superfícies lisas que refletiam a luz de modo irregular, como se fossem feitos de cera ou de pele esticada demais. Um dos seres moveu a cabeça, ou o que deveria ser cabeça, com uma lentidão absurda, e o som que saiu foi um tamborilar baixo que lembrava uma respiração rota. Rafael apertou os ombros e a câmera falhou por uma fração de segundo, produzindo um chiado que parecia sussurrar nomes. João recuou, a mão sobre a boca. Mariana teve a sensação de que algo dentro dela apertava o peito, uma pressão que roubava o ar. Precisamos sair, disse João. Agora. A voz de Mariana estava um fio. Mas e as imagens? Murmurou Rafael, um segundo antes do primeiro dos seres se levantar sem articulação, como se puxado por cordas invisíveis. Não correu, deslizou. Não tinha pés que tocassem o chão, era como se uma sombra se tivesse materializado numa forma alta e alongada. A figura inclinou-se na direção deles, e de dentro da escuridão veio um som de vozes amontoando-se. Sussurros de nomes, fragmentos de conversas, um pedido que parecia repetido por todas as bocas juntas. O ar cheirava agora a ozônio e carne queimada, e a textura das paredes parecia se contrair sob as pontas dos dedos, como se a própria estação estivesse viva e tentando trancar a saída. A fuga foi desorganizada. Corredores que antes haviam levado até a escada agora terminavam em paredes sólidas, e as passagens se prolongavam em labirintos que lembravam mapas que mudavam de acordo com o medo de quem os via. Em um momento, Rafael percebeu que sua foto mais recente estava coberta por uma mancha escura que se movia como se tivesse vontade própria. Em outro, Mariana viu sua própria respiração formar palavras na umidade da parede. Fique. João tentou empurrar uma porta que cedeu, mas ao outro lado havia apenas um trilho que terminava numa plataforma vazia onde nenhum trem jamais passava. As luzes piscaram e, pela primeira vez desde que estavam ali, ouviram um barulho que parecia um aviso metálico, uma campainha velha que tocou 3 vezes. Um grito, curto, surpreso, ecoou e se perdeu. Quando o espaço voltou a se ajustar, Rafael não estava mais junto. João passou a mão pelo rosto, deixando marcas de sujeira que pareciam queimaduras. Mariana correu sem direção, batendo nas paredes frias, sentindo a textura áspera do cimento sob as palmas. Encontraram a escadaria que parecia levar de volta à superfície, mas quando subiram, descobriram uma porta que dava para um depósito trancado. Um quarto cheio de mapas, centenas de cópias do mesmo mapa com a estação Aurora marcada, todas rasgadas em pontos que coincidiam com as áreas onde haviam visto as figuras. Em cima dos mapas havia um gravador antigo. João apertou o botão por impulso. Uma voz começou a sair, arrastada pelo tempo, uma voz que parecia familiar. Estive aqui, dizia a gravação num fio de som, às 2h47. Não encontrei saída, a voz pronunciou o nome de Rafael.
Foi então que perceberam que a frase tinha sido gravada em 1983, conforme dizia uma etiqueta amarelada colada no gravador. Na manhã seguinte, quando saíram, sujos e com o olhar fundido do rosto, reconheceram que algo havia mudado além da perda de Rafael. A companhia de transporte alegou que tudo não passava de uma obra cancelada e que o mapa era um erro de arquivo. Um relatório curto dizia que a estação Aurora nunca existira e que as menções nos papéis antigos eram rascunhos descartados de projetos dos anos de 1960. A imprensa local classificou o episódio como uma exploração ilegal que terminou em acidente. Mariana guardou a cópia da gravação e João guardou as marcas no braço, pequenas cicatrizes que lembravam pregos finos. Eles devolveram alguns documentos, perderam outros, e quando tentaram mostrar as fotografias, as imagens mais nítidas da plataforma vinham com falhas, rostos borrados, trilhos que terminavam em fumaça, um letreiro onde a letra A do nome Aurora parecia escorrer. Meses depois, a coisa mais perturbadora apareceu na mesa de Mariana, um bilhete dobrado posto entre as páginas de um livro que ela havia deixado aberto. Apenas 2 palavras, escritas com uma caligrafia que ela reconheceu sem entender como: volte sozinho. O bilhete cheirava a lama e a algo doce e podre ao mesmo tempo, um odor que vinha de dentro do túnel que ninguém conseguira localizar no presente. João recebeu uma ligação numa noite, uma voz eletrônica no telefone repetindo o horário, às 2h47, e no aparelho havia o som de passos arrastando-se. Nunca descobriram a origem daquela chamada. E quanto à câmera de Rafael semanas depois, foi encontrada jogada perto de uma das entradas de serviço. A última foto mostrava por um segundo final um reflexo na superfície da lente onde se via algo parecido com uma multidão parada, olhando para fora de um túnel que não deveria existir. As autoridades fecharam o caso oficialmente. O mapa foi corrigido em todas as versões públicas, e a estação Aurora deixou de figurar até nas pranchetas internas. Mas os mapas amadores, cópias digitais e imagens de satélite baixadas por curiosos ainda mostravam um ponto em branco entre a linha azul e a verde, um ponto que alguns transformavam em círculo, outros em sinal de interrogação. Há moradores que juram que, em noites sem lua, ao caminhar sobre a Avenida Central, podem sentir sob os pés uma vibração diferente, um leve tilintar de corrimões que não pertencem a nenhum trem conhecido. Alguns dizem ouvir um nome sussurrado pelo vento: Rafael. Outros afirmam ter visto, através de uma grade de ventilação, uma luz móvel que passa como quem observa sem medir tempo. O que pesa mais, no entanto, é a gravação que circulou por alguns círculos online, uma fita digitalizada cuja origem ninguém conseguiu confirmar, em que se ouve pausadamente alguém contando horários e desenganos e ao final sussurrando: não era para aparecer no mapa. Até hoje, ninguém conseguiu explicar onde foi que Rafael desapareceu naquela noite. Nem porque o mapa manteve a marca da estação Aurora por mais de meio século. Há documentos que foram recuperados e documentos que sumiram. Há testemunhas que lembram de vultos e testemunhas que juram que nada viram. E essa multiplicidade de versões é talvez o único padrão, que algo ali não aceita ser encontrado por muito tempo e que resiste com cheiro, som, toque e uma necessidade própria de permanecer indecifrável. As marcas que ficaram no mundo dos vivos são pequenas, matizadas e ao mesmo tempo contundentes. Um bilhete, uma cicatriz, uma gravação que insiste em repetir um horário. E a pergunta que jamais recebeu resposta final segue ecoando pelos corredores da cidade subterrânea e pelos mapas esquecidos nas gavetas. E se algum dia você olhar o mapa do metrô e encontrar uma estação marcada que não aparece na lista oficial, não caminhe até o ponto pensando que é apenas um erro. Não compartilhe a imagem sem cuidado, não responda ao chamado do horário que parece escrito em tinta antiga, porque às vezes um desenho no papel guarda mais do que uma rota, e a cidade, quando quer, protege seus segredos fazendo com que falta e presença se confundam para sempre.